E a gente volta a falar sobre as medidas de restrição adotadas pelas prefeituras para conter o avanço da Covid-19 em Goiás. No início do jornal, a repórter Camila Teixeira mostrou a situação em Goiânia. Eu volto com ela para a gente saber como é que fica então, Camila, essa situação no interior do estado. Conta pra gente. Michele, algumas cidades já até decidiram pelo lockdown, como a gente adiantou aqui no TBC1 de ontem. Itapaci decidiu, a prefeitura decidiu fechar o comércio por 15 dias por conta do avanço da pandemia no município. Catalão também vai fechar tudo a partir de hoje, restringiu as atividades do comércio e só vai poder funcionar o serviço essencial. Essa decisão vale por 8 dias. Catalão que está na região da Estrada de Ferro, que é considerada também pela Secretaria Estadual de Saúde uma situação de calamidade, uma região que está em situação de calamidade. Pilar de Goiás também decretou o lockdown. Já Pirenópolis, que está em uma situação de alerta, que é a mais branda aí dessa classificação da Secretaria Estadual de Saúde, diz que vai se manter aberta, vai manter a cidade aberta aos turistas, mas vai reforçar os protocolos sanitários. Anápolis, que fica próximo ali de Pirenópolis, essa região toda está em situação de alerta, só que a Prefeitura de Anápolis já anunciou que vai fechar o comércio, vai limitar o funcionamento do comércio das 8 às 16 horas durante a semana e no fim de semana só os serviços essenciais vão poder funcionar na cidade. Pires do Rio, que está em uma situação, numa região de calamidade, com a situação mais crítica da pandemia, zona vermelha, decidiu que não vai adotar nenhuma medida restritiva. Então, essas são algumas das decisões dos gestores municipais, prefeituras que já se manifestaram se vão adotar ou não a recomendação do governo do estado em relação à pandemia. O Jornal Popular fez um levantamento e, segundo esse levantamento, 41 cidades de Goiás devem fechar tudo pelos próximos dias na tentativa de barrar o avanço da pandemia aqui no estado. São municípios que estão nessa situação mais crítica, de calamidade, e por isso tomaram essa decisão mais drástica. 27 cidades ainda disseram que vão decidir até segunda-feira e 6 prefeituras disseram que não vão tomar nenhuma medida mais dura. Esses são municípios que estão classificados pela Secretaria Estadual de Saúde como em situação de calamidade, zona vermelha, onde a situação da pandemia está mais grave. E muitos desses prefeitos estão tomando a decisão em conjunto, se fecham ou não o comércio, como fizeram os prefeitos do Vale do São Patrício I, que está aí, essa região está numa situação de calamidade, e os prefeitos então resolveram fechar em conjunto uma decisão de fechar tudo por ali naquela região, comércio por 15 dias, como a gente deu essa informação aqui ontem no TBC1. Então a gente está acompanhando a decisão dos gestores municipais em relação a essa recomendação da Secretaria Estadual de Saúde, e como também aqui de Goiânia, em que o prefeito Rogério Cruz também vai decidir sobre novas regras para o controle da pandemia. Esse decreto deve sair ainda hoje, provavelmente à noite, viu, Michele? Camila, e a gente tem que observar o seguinte: independente de ser situação de alerta crítica ou de calamidade, ninguém está numa situação boa, Então, assim, a gente tem 3 situações ruins, uma ruim, uma um pouco pior e uma péssima. Então, todo mundo realmente tem que tomar cuidado, porque não tem nenhum município para falar assim, tá tranquilo, não tem caso nenhum, Tá todo mundo aí tendo que se cuidar. Então, quem está fechando e quem não está, toda forma a população tem que tomar os mesmos cuidados, Isso mesmo. Obrigada pelas informações.